Já ouviram falar do seguinte? Jesus cumpriu muitas profecias, logo ele deve ser o Messias. Afinal, qual a probabilidade de alguém cumprir tantas profecias messiânicas e não ser o Messias? Eu já ouvi muito isso. Vou analisar cada uma das profecias que os cristãos dizem que Jesus cumpriu e mostrar que muitas vezes nem sequer são profecias ou que Jesus não as cumpre. Porém, primeiro eu vou fazer uma introdução que é necessária sobre técnicas de se fazer profecia, como a Bíblia as utiliza e como qualquer um consegue fazer profecia utilizando as técnicas que vou ensinar. Vou falar outras coisas importantes também. Peço desculpas pelo tamanho do vídeo, mas esse é um assunto muito profundo e extenso. Não tem jeito de fazer em um vídeo menor. Eu ainda gostaria de colocar os vários messias que surgiram na época de Jesus, mas não quero alongar o vídeo mais ainda. Eu vou dividir essa série em várias partes, porque são muitas profecias que os cristãos alegam que Jesus cumpriu. Nessa primeira parte, eu vou ler e mostrar o texto, mas quando começar a análise de cada uma das profecias que os cristãos alegam se tratar de Jesus, eu não vou ler, porque são muitas, e acho que é melhor cada um ler na sua velocidade e no seu jeito. Vou deixar o slide com as profecias por alguns segundos na tela, vocês pausem o vídeo para ler e continuem quando terminarem de ler. Vamos lá. É muito mais honesta e provável uma interpretação de um texto escrito de acordo com o contexto histórico, ideológico e social da época em que o texto foi escrito, além de estar de acordo com o contexto textual da passagem, do que uma interpretação baseada apenas em critérios de conveniência de quem lê, que interpreta a passagem de forma tendenciosa, de acordo com interesses pessoais e ainda desconsiderando o contexto histórico e ideológico da passagem. Por isso é importante definir a interpretação de passagens que os cristãos alegam que são profecias sobre Jesus de forma diferente, mostrando que são interpretações tendenciosas e que não estão de acordo com a interpretação muito mais provável, que é aquela de acordo com o contexto ideológico e histórico da época em que as passagens foram escritas. Observação. O site cristão no qual eu peguei a lista e muitos outros só dizem que Jesus cumpriu uma profecia e depois mostram o número do versículo. Eles não citam o versículo. Por que será? Com a análise de profecia por profecia, isso vai ficar mais claro. Como observação, AEC significa antes da Era Comum. Era Comum começa no ano zero. Assim, 500 AEC significa 500 a.C. e 500 EC significa 500 depois de Cristo. Como vou citar Bart Ehrman, vou apresentá-lo a vocês. Bart Ehrman é doutor em teologia pela Universidade de Princeton e dirige o Departamento de Estudos Religiosos da Universidade da Carolina do Norte. Ele é especialista em Novo Testamento, Igreja Primitiva, Ortodoxia, manuscritos antigos e na vida de Jesus. Citação do livro Jesus Existiu ou Não, de Bart Ehrman, página 166, no qual ele refuta um cristão chamado Carrier. Trata-se de uma daquelas profecias pós-datadas, tão comuns nos 6 capítulos finais desse livro, Livro de Daniel. O que quero dizer com profecias pós-datadas é que o livro de Daniel alega ter sido escrito por um homem hebreu, Daniel, durante o exílio na Babilônia, por volta de 550 a.C. Mas, na verdade, como é de conhecimento entre os estudiosos há algum tempo, Carrier concorda com isso, foi escrito mesmo por volta de 160 AEC, quando o personagem Daniel prevê o que vai acontecer. O verdadeiro autor, fingindo ser Daniel, simplesmente narra o que já aconteceu. Assim, tem-se a impressão de que o profeta do século VI é capaz de antecipar o futuro, pois o que ele prevê de fato acontece. Daniel 9 é uma passagem complicada que prevê detalhadamente o que acontecerá ao povo de Jerusalém ao longo de 70 semanas, que foram determinadas para o seu povo e sua cidade santa, para fazer cessar a transgressão, selar o pecado e expiar o crime. Daniel 9, 24. As semanas são interpretadas no próprio texto como 70 semanas de anos, ou seja, uma semana representa 7 anos. Segundo o versículo 25, haverá um período de 7 semanas de anos, separando a ordem para reconstruir Jerusalém do surgimento de um príncipe ungido. Em seguida, o versículo 26 indica que 62 semanas de anos depois, o ungido será eliminado. Carrier argumenta veementemente que isso mostra que o autor de Daniel esperava que o Messias, o ungido, seria morto, eliminado. É uma interpretação interessante, porém altamente idiosincrática. Não parece em comentários sobre Daniel escritos por estudiosos críticos da Bíblia hebraica por bons motivos. Para começar, é óbvio que o príncipe ungido do versículo 25 e o ungido do versículo 26 não são a mesma pessoa. Seriam ambos príncipes, ou seja, figuras messiânicas tradicionais?
É importante lembrar que o termo ungido era ocasionalmente usado como um termo técnico para se referir ao futuro governante de Israel, mas nem sempre era usado dessa maneira. Às vezes se referia simplesmente a um rei Salomão ou um sumo sacerdote, ou qualquer um que tivesse passado por uma cerimônia de unção, isto é, não era apenas um termo técnico, mas também um termo comum. Chama a atenção nessa passagem que a figura do versículo 26 não seja chamada de príncipe ou ungido, ou seja, o Messias. Assim, em um dos comentários definitivos sobre Daniel, escrito por Lois Hartman, um estudioso renomado da Bíblia hebraica, Carrier não se diz estudioso da Bíblia hebraica, não sei se ele sabe hebraico ou aramaico, as línguas em que o livro foi escrito. Lemos o seguinte sobre o versículo 25. Embora no período pré-exílio a palavra macia, ungido, fosse usada quase exclusivamente para se referir a reis, ao menos no período pós-exílio, o sumo sacerdote recebia uma unção solene com óleo sagrado ao assumir o posto. Parece muito mais provável que o príncipe ungido em 9:25 se refira ao sumo sacerdote Josué ben Josedeque. Em outras palavras, 9:25 não só não está falando de um futuro Messias, como está falando de uma figura da história de Israel que já conhecemos, o sacerdote Josué, mencionado em outras passagens da Bíblia hebraica. Ver, por exemplo, Zacarias 6:11. O versículo 26 se refere a alguém que viveu séculos mais tarde, embora também não fosse o futuro Messias, conforme argumentado por Hartman, em consonância a vários outros estudiosos da Bíblia hebraica. A menção a não o ungido em 9:26 quase certamente remete a outra figura conhecida da história judaica, o sumo sacerdote Onias III, que foi deposto do sacerdócio e assassinado em 171 AEC, vários anos antes da famosa revolta dos Macabeus, evento reconstituído em 2 Macabeus 4:1-38. As duas figuras chamadas ungido não são futuros messias. Ambas eram sumos sacerdotes que, graças à sua posição, foram ungidos, e ambos já tinham vivido no passado. O mais importante de tudo é que, até onde sabemos, essa passagem nunca foi interpretada messianicamente por judeus antes do surgimento do cristianismo. Em outras palavras, nenhum judeu, no início da década de 30, teria proposto a ideia de um Messias sofredor baseado em Daniel 9:26. Ninguém achava que a passagem se referia a isso. O que resta então? Não há a mínima evidência sugerindo que existam judeus antes do advento do cristianismo, aguardando a chegada de um Messias que seria morto pelos pecados, ou mesmo apenas morto. Citação do livro Jesus Existiu ou Não, de Bart Ehrman, páginas 158 a 163. A primeira coisa a afirmar sobre o assunto, de maneira enfática, é que os judeus nunca acharam que o Messias fosse Deus. O motivo para realçar isso é que hoje muitos cristãos aparentemente pensam que era essa a ideia do Messias, Deus descendo à terra para salvar os homens, mas não é nem nunca foi uma noção judaica. É uma visão cristã porque os cristãos sempre chamaram Jesus de Messias, e a maioria dos cristãos, até hoje, considera que Jesus é Deus. O Messias não era Deus, era o escolhido de Deus ou o enviado de Deus. Em hebraico, a palavra Messias significa ungido. Já vimos que a tradução do termo para o grego é Christus, portanto, Jesus Cristo significa literalmente Jesus o Messias. O termo tem origem na história antiga de Israel, a época em que a nação era governada por reis, que eram supostamente favorecidos ou ungidos por Deus. Aliás, o rei era literalmente ungido durante a cerimônia de coroação, quando se derramava óleo em sua cabeça como maneira de mostrar que era especialmente favorecido por Deus, conforme se vê em passagens como 1 Samuel 10:1 e 2 Samuel 23:1. Outras pessoas eram consideradas representantes especiais de Deus na terra, como sumos sacerdotes. Eram ocasionalmente ungidos também, ver Levítico 4, 3, 5, 16. Além de, na Bíblia hebraica, há na tradição judaica outros registros de cerimônias de unção mostrando que a pessoa tinha uma condição especial perante Deus. Ver, por exemplo, 2 Macabeus 1:10 e o Testamento de Rubens 6:8. Na verdade, qualquer líder usado por Deus de uma maneira especial poderia ser chamado de ungido. Até mesmo o rei persa Ciro, um dos conquistadores de Israel, foi considerado pelo profeta Isaías como um instrumento de Deus e é explicitamente chamado de Messias ou ungido, Isaías 45:1. Em geral, porém, o termo se aplicava ao rei de Israel. Desenvolveu-se nas tradições israelitas antigas a noção de que Deus sempre favoreceria a nação ao governá-la,
continuamente por meio do rei, seu escolhido. Uma profecia foi anunciada ao maior dos reis de Israel, Davi, em 2 Samuel 7, 11 a 14, indicando que ele sempre teria um descendente no trono, que a nação seria perpetuamente governada por um ungido. Essa promessa, no entanto, não veio a se realizar. Em 586 AEC, os exércitos babilônicos, comandados pelo rei Nabucodonosor, invadiram a terra de Judá, destruíram a cidade de Jerusalém, incendiaram o templo judaico e removeram o rei do trono. Durante vários séculos, o povo judeu foi governado por potências estrangeiras, os babilônios, os persas, os gregos e depois os sírios. Alguns pensadores judeus, no entanto, se lembraram da promessa original de Davi, de que sempre haveria um ungido, um Messias no trono, e passaram a considerar que a promessa seria cumprida algum dia. Em algum momento, possivelmente próximo, Deus se lembraria de sua promessa e enviaria um rei, como Davi, para governar seu povo. Esse futuro rei seria naturalmente chamado de Messias, simplesmente. Seria humano, como Davi, Salomão e outros reis, mas seria enviado por Deus para derrotar os inimigos dos judeus e restabelecer Israel como uma nação independente na terra prometida por Deus. À época de Jesus, havia judeus que esperavam a chegada desse Messias. Os judeus da Palestina estavam sob o jugo dos romanos, e alguns achavam que Deus iria intervir e enviar um grande guerreiro para destruir esses inimigos pagãos e restaurar o reino de Israel. Uma das expressões mais claras desse tipo de expectativa messiânica aparece em um texto judaico conhecido como Salmos de Salomão, provavelmente escrito durante o século I AEC. Vale citá-lo integralmente com sua poderosa esperança no futuro Messias. Veja, Senhor, e levante para eles o seu rei, o filho de Davi, para reinar sobre o seu servo Israel no tempo de sua escolha, Deus. Dê-lhe a força para destruir os governantes injustos, para purificar Jerusalém dos gentios que nela pisam até a destruição, para expulsar com sabedoria a justiça dos pecadores da herança, para despedaçar a arrogância dos pecadores como um pote de oleiro. Claramente, essa não é a expectativa de um Messias que seria torturado até a morte por seus inimigos, os romanos. Muito pelo contrário, o Messias iria destruir o inimigo e estabelecer seu trono em Jerusalém, onde governaria seu povo com força, grandeza e justiça. Em suma, havia uma variedade de expectativas sobre a natureza do futuro Messias entre os judeus da época de Jesus. Todas elas, porém, tinham vários aspectos em comum. Em todas as versões, o Messias seria o futuro regente do povo de Israel, à frente de um reino concreto aqui na terra. Seria amplamente reconhecido como um emissário especial de Deus, ungido, e seria importante e poderoso, uma figura de força e grandeza. E quem era Jesus? Em todas as nossas traduções mais antigas, ele era um camponês pobre da área rural da Galileia, visto por alguns como o futuro rei de Israel, mas crucificado sem estabelecer um reino na terra. Problema da Bíblia e dos cristãos sobre algumas das profecias cumpridas. A minha definição de profecia aqui é uma afirmação que expressamente diz ser uma previsão do futuro com base em poderes sobrenaturais. Muitos cristãos fazem o seguinte: dizem que uma passagem que não é uma profecia, pois não faz previsão do futuro, foi cumprida posteriormente por Jesus, e que, portanto, passou a ter o status de profecia. Pela mesma lógica, todas as passagens na Bíblia que não são uma profecia e não foram cumpridas posteriormente são profecias não cumpridas. Caso contrário, estarei sendo desonesto intelectualmente, usando um peso e duas medidas. Ou seja, os cristãos definem o que é e o que não é profecia depois que o fato já ocorreu, e mesmo que a passagem não faça nenhuma previsão de futuro, ou faça uma previsão que não tenha nada a ver com o que o cristão alega que foi cumprido. Isso ficará mais claro depois que analisarmos profecia por profecia. Imagine que eu escrevo um livro que faz profecias, ou seja, previsões do futuro com base em poderes sobrenaturais. Exemplo de profecia: Deus me revelou que os Estados Unidos jogarão uma bomba nuclear na China no ano que vem. A profecia pode se provar falsa, logo ela vale alguma coisa. Não há indeterminação de tempo, está sendo específica. Mas quando eu passo a utilizar passagens do meu livro que não são profecias, ou seja, que não dizem expressamente serem previsões do futuro, eu estarei sendo desonesto intelectualmente. Porque é só pegar um fato que ocorreu e amoldar em alguma coisa parecida ou até igual que está escrita no meu livro, que não precisa estar expressa que é uma previsão do futuro. Assim, praticamente todos os livros conseguem ser livros proféticos.
E como eu estou pegando passagens não proféticas para estabelecer profecias cumpridas, pela lógica, passagens não proféticas podem também ser alvo de crítica por serem profecias não cumpridas. Mas aí eu digo que as passagens não proféticas, nesse caso que vai contra o que me convém, não podem ser utilizadas, pois não são profecias. Não estão fazendo previsões do futuro. Ora, se passagens não proféticas não podem ser utilizadas, pois não são previsões do futuro, então você não as deveria utilizar para dizer que são profecias cumpridas. Só as que te convêm podem ser utilizadas para provar alguma coisa. Não pode ser um joguinho de prevejo que acontecerá isso. Se acontecer, estou certo. Mas se não acontecer, não estou errado. E é assim que a maioria das profecias bíblicas funciona. É uma trapaça lógica. Parece que o Jesus histórico foi crucificado, um tantinho de gente começou a criar histórias mitológicas sobre Jesus e saíram procurando passagens no Antigo Testamento de pessoas sofrendo, mesmo que essas passagens não mencionem ser profecias, nem se refiram ao Messias, e falaram que eram profecias. Ora, isso é fazer profecia depois que o fato ocorreu, e no modo self-service. Você tem um menu de passagens e escolhe as que lhe forem convenientes. E aí você monta seu personagem como alguém que cumpriu essas profecias. E como existe coisa de todo tipo no meu livro, e acontecem coisas de variados tipos na vida de uma pessoa, considerável número de coisas que aconteceram na vida da pessoa irá se moldar a passagens do meu livro, que não precisa mais deixar expresso que é uma previsão do futuro. E os cristãos só vão olhar para a conexão igual ou parecida entre o que aconteceu na vida da pessoa e o que está escrito no meu livro, ignorando como esse processo é desonesto intelectualmente. Ou seja, na prática, estão fazendo profecias depois que o fato já ocorreu, pois você determina que algo é uma profecia depois do fato, achando coincidências entre fato e trechos de histórias. O hebraico não diferencia maiúsculas de minúsculas, e o Antigo Testamento foi quase todo escrito em hebraico. Portanto, quando você notar a palavra filho, servo, senhor, etc., já saiba que foi tradução tendenciosa a favor do cristianismo. Existe uma diferença enorme em estar efetivamente escrito e a gente ter fé que o autor quis dizer isso quando escreveu o texto. Primeiro, vamos ver se está escrito, e abandonar a ideia de que se acontecer com Jesus algo parecido ou igual, logo está escrito isso ou o autor quis dizer isso. Não se trata de saber o que se passava na mente do autor. Se trata de saber pelo texto o que está escrito, e caso esteja obscuro o significado, vamos analisar somente o texto e o contexto que o autor escreveu para determinar o significado. Porque essa estratégia de definir o que o autor estava pensando em detrimento do texto e do contexto histórico é uma ótima ferramenta para colocar palavras onde elas não existem, fazendo profecias após o fato já ter ocorrido. Se alguém chegar e disser, mas Jesus cumpriu logo uma profecia, mesmo eu mostrando que não é assim que funciona para alguém honesto intelectualmente, então eu digo o seguinte: segundo uma análise histórica, os cristãos da época de Jesus sabiam muito bem profecias importantes feitas para um futuro Messias, e as lendas sobre Jesus foram moldadas durante décadas. Os evangelhos originais foram escritos após uns 30 anos da morte do Jesus histórico, e os evangelhos originais foram alterados e alterados diversas vezes por copistas. Basta estudar crítica textual, um ramo da teologia. Vejam os vídeos do Bart Ehrman, que está no canal. Então, quem garante que as lendas sobre o Jesus histórico não foram sendo criadas tendo em vista o conhecimento já existente das profecias messiânicas? Na verdade, é exatamente isso que a maioria dos historiadores acha que aconteceu. Não digo todos os historiadores, porque nunca se sabe se tem um doido fanático religioso no meio deles. Mesmo que pegue alguém real, como o Jesus histórico, e invente um monte de mitologias inspiradas na Bíblia, isso não faz as mitologias serem verdade. E é muito fácil pegar um monte de profecias realmente voltadas para o Messias, que tratam de um reino terreno, e dizer que elas foram cumpridas em um mundo imaginário, o reino dos céus, que, mesmo que se interprete que não é imaginário, não deixa de ser um mundo onde não se sabe o que acontece, diferente do mundo terreno, onde as obras do Messias e o seu reino extremamente poderoso ficariam visíveis a todos. Outra coisa que acontece muito quando se trata de profecias é o seguinte: imagine que eu escreva 1000 previsões do futuro, todas sem determinação de tempo e de nomes específicos. Muitas são vagas, cheias de metáforas, do tipo: um cão de 3 chifres e de 5 olhos morderá uma vaca de 2 pernas. É ridículo como alguém que diz saber o futuro faz previsões tão ridículas.
como essas metáforas com animais, chifres, etc. Alguém que sabe o futuro não usaria uma linguagem tão vaga e metafórica. Claramente, tem alguma coisa errada nessa história. Basta ver o Apocalipse e o livro de Daniel para saber do que eu estou falando. Mas eu vou tratar esse assunto com mais profundidade em outro vídeo. Continuando o raciocínio. Dessas 1000 previsões, 300 se cumprem, dentro de 2000 anos. E, por óbvio, 700 não se cumprem. Com tantas previsões sem determinação de tempo, é mais do que natural que considerável parte delas se cumpra depois de tanto tempo. É pura probabilidade. Não tem nada de sobrenatural nisso. Aí, um cristão me diz, o cumprimento das 300 indica que as outras 700 irão se cumprir. E eu digo, não são as 300 que garantem o cumprimento das 700. São as 700 que garantem o cumprimento das 300. As 700 estão entre aquelas que não se cumpriram e que aumentaram muito a chance de acerto de outras profecias. Mas eu não posso dizer que as 700 profecias não cumpridas não se cumpriram. Sabe por quê? Porque tem aquela desculpa. Essas 700 ainda vão se cumprir. Afinal, elas não determinaram quando se cumprirão. O tempo é indefinido. Assim, os profetas fazem profecias à vontade para que boa parte delas se cumpra, e ele não tem que se preocupar com profecias dele não se cumprindo, porque é só não determinar tempo que está tudo certo. É aquela mesma trapaça lógica. Prevejo que acontecerá isso. Se acontecer, estou certo. Se não acontecer, não estou errado. Assim, ele nunca estará errado, e de tanto tentar, acabará acertando. Isso não prova nada. Só prova que quem cai nessa conversa fiada é bobo ou ingênuo. Isso vale mesmo para profecias que aumentam o grau de especificidade, como o Estado de Israel se formando. Porque, dentre milhares de profecias específicas, nenhuma delas, por mais que passem infinitos anos, podem ser ditas como profecias não cumpridas. É natural que algumas se cumpram dentre milhares de anos, mas os cristãos se enganam no chamado viés de confirmação. O viés de confirmação é uma tendência mental comprovada pela psicologia que as pessoas têm de interpretar as informações de acordo com as próprias convicções, distorcendo, selecionando e ignorando informações. Ou seja, o viés de confirmação abarca a atenção seletiva e a distorção seletiva. Dessa forma, os cristãos só te mostram o texto da profecia e o fato se cumprindo. E aí fica parecendo impressionante para alguns, porque é uma profecia relativamente específica se cumprindo, mas esquece de mencionar que a profecia não determinou o tempo, que já se passaram milhares de anos, com todo o imaginável acontecendo. E esquece de mencionar também que existem muitas outras passagens semelhantes que não se cumpriram. Esquece de mencionar todo um contexto em que aquela profecia foi feita. É natural que durante todo esse tempo certas profecias se cumpram. É a mesma lógica, aquela trapaça lógica que eu mencionei. Basta ver como são vagas as profecias do Apocalipse e do livro de Daniel na história da humanidade. Várias vezes as pessoas acharam estar no fim dos tempos, sendo o anticristo fulano e ciclano, de tão elástica que é a interpretação do Apocalipse. Existe um critério criado por Karl Popper que determina o que é e o que não é ciência. É o critério de falsibilidade. Se algo não pode, nem em hipótese, ser provado como falso, então não é ciência. E eu diria mais, não pode ser considerado prova. Se sempre eu posso surgir com uma desculpa tendenciosa, mesmo sem evidência nenhuma, do tipo, a profecia ainda vai se cumprir, Deus é misterioso, as razões de Deus são superiores, Deus sabe o que faz. Então, qualquer relevância probatória dos casos que são favoráveis aos cristãos deve ser desconsiderada, porque eles apenas estão inventando ideias tendenciosas, após o fato ocorrer, para justificar suas crenças. Pois, pelo mesmo raciocínio, quando há um caso desfavorável à crença deles, isso seria prova de que estão errados. Mas aí eles inventam desculpas tendenciosas. É um peso e duas medidas. Se, para os cristãos, alguém rezar e ser curado prova que Deus existe, então, pelo mesmo raciocínio, rezar e não ser curado prova que Deus não existe. E falar desculpas tendenciosas para elidir a prova contrária só prova que os cristãos são desonestos intelectualmente. Não interessa se essas desculpas tendenciosas estão previstas na Bíblia. Elas não deixam de ser desculpas tendenciosas. Eu não esgotei o assunto do milagre. Vou fazer outro vídeo falando mais sobre isso. Não estou falando de curas milagrosas como está relatado na Bíblia. Estou falando de curas espontâneas de doenças graves que realmente assim se verificou, não de histórias contadas por fulano e ciclano. Não estou falando de curas de amputados, curas
de hanseníase porque alguém falou. Estou falando de algo que a ciência realmente verificou, curas espontâneas. Essas historinhas se chamam evidências anedóticas, e vou fazer um vídeo próprio sobre a baixa confiabilidade nessas histórias, e porque é muito mais provável que exista uma explicação não mitológica para a cura espontânea, que apenas a ciência não conhece ainda. Mas continuando o raciocínio, se uma profecia sem determinação de tempo se cumpre, isso é prova de que Deus existe? É apenas uma questão de probabilidade, que dentre um monte de profecias vagas ou específicas, bem entre aspas, sem determinação de tempo, algumas se cumpram e outras não se cumpram. É aquele joguinho, prevejo algo, se acontecer, estou certo, se não acontecer, não estou errado. E de tanto tentar, vou acertar, mas nunca poderá ser dito que errei. É uma trapaça lógica. Se as profecias que se cumpriram provam que Deus existe, então não se podem usar desculpas tendenciosas para dizer que o mesmo raciocínio não pode ser aplicado a profecias que não se cumpriram. Achar coincidências na vida de alguém com trechos de histórias não torna esses trechos profecias, muito menos quando são muitas histórias, com uso e abuso de metáforas e até canções. E se algum cristão disser, eu não tenho que verificar o contexto histórico e ideológico da época em que foi escrita a passagem para entendê-la, pois a Bíblia tem inspiração divina e Deus orienta a minha mente para descobrir o que a passagem significa. Tenho a dizer que esse negócio de Deus está me orientando é uma desculpa para ser desonesto na interpretação e criar profecias após o fato já ter ocorrido. Apresentem-me evidências de que é mesmo Deus que está orientando suas mentes e a gente começa a conversar sobre o assunto. Ao passo que a psicologia comprovou o viés de confirmação, que eu já mencionei. Então é muito mais provável que a explicação seja não mitológica do que mitológica. Quando os cristãos dizem que Deus está orientando eles, o que é mais provável é que eles, consciente ou inconscientemente, estejam interpretando as coisas de acordo com o viés de confirmação, de acordo com as próprias convicções pessoais, com as crenças, com a fé. Assim, você vê os cristãos interpretando um livro sem nem querer saber o que está escrito no livro. São só desculpas para distorcer o sentido do texto a seu bel prazer, para fazer o texto dizer o que os cristãos querem que o texto diga. Depois de dito isto, vamos analisar as profecias de Jesus. Peço que analisem as profecias do Velho Testamento e vejam se está escrito Messias, Salvador da humanidade ou qualquer coisa que mostre se tratar expressamente de uma previsão de futuro a respeito do Messias. E peço que leiam e vejam se está dizendo o que os cristãos dizem que a passagem está dizendo, ou se é simplesmente mentira. Cabe ressaltar que quase todos os cristãos acreditam que Jesus cumpriu um tanto de profecias do Velho Testamento, que são basicamente as que vou mostrar para vocês agora. Quando eu colocar a frase não fala isso, eu estou dizendo que a passagem não diz Messias, nem descendentes de Davi que farão um reino poderoso em Israel, nem qualquer coisa que os cristãos estão dizendo que está escrito na passagem. Em muitas outras passagens, eu vou fazer comentários específicos. Algumas vezes na Bíblia são feitas profecias mais específicas, com determinação de lugar e tempo. Pelo fato dos profetas fazerem raramente essas profecias arriscadas, temos algumas profecias na Bíblia que não se cumpriram, como Bart Ehrman mencionou, mas não é comum a Bíblia fazer esse tipo de profecia.